Fala aí Vlog, dia um pouquinho diferente. Hoje ontem, né, eu tive a bênção de ser surpreendido pelo meu irmão aqui em casa. Não lembrava que ele vinha passar um tempo aqui comigo. Uma noite, que ele já tá pegando voo de volta hoje. Meu irmão mora em São Paulo, mas é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, uma das pessoas que, cara, é meu melhor amigo, é meu melhor tudo. 100% de quem eu sou foi impactado por ele, então um dia bastante diferente. Eu cheguei em casa do trabalho ontem, 11 e pouco da noite, ele também, e a gente ficou, naquela resenha ali, a gente não se via um tempinho, então fui dormir 1, 2 horas da manhã, então um dia começando um pouco mais tarde, apesar de que acordei às 4h30, mas, eu tomei café da manhã com ele, batendo papo, então saindo pra correr aqui, quero São João, 7, né? Saindo pra correr às 7, bem diferente do normal, mas vale a pena porque, na minha visão, nada é mais importante do que a família em primeiro lugar, sempre, todas as vezes. E, cara, o meu irmão é uma pessoa que é parte central de quem eu sou. Eu gosto de espremer cada gota que eu tenho do lado dele. Nós dois trabalhamos muito e hoje em dia a gente não consegue estar junto o tempo todo. Mora em São Paulo, inclusive. Mas é isso, então um head start um pouquinho mais tarde. Então, vamos lá, tem que tirar 16K do papel aí. Vamos embora. Fala aí Vlog, correria animal hoje, acho que eu não saí do telefone desde 8 horas da manhã, apagando incêndio o dia inteiro, minha vida não é moleza como vocês acham, o meu job, o meu trabalho não é ser Rafa Velar, eu opero 3 negócios, mas insight pra vocês e super interessante, uma das temáticas de 2 das reuniões que eu fiz hoje, 2 dos calls que eu fiz hoje, foi para apagar incêndios que foram causados pela visão errônea das pessoas de como operar as mídias sociais e como operar a publicidade no século XXI. O que você precisa entender, e by the way, não só você, mas todo mundo que tem alguma pretensão nesse espaço, é que na hora que você coloca a sua publicidade numa mídia social, meu irmão, ele está competindo com um quote meu, com uma citação do Pablo Picasso, com um bebê fofo, com um gato recém-nascido, com 3 cachorros se lambendo, e o João tá rindo aqui, cara, mas isso é verdade. É verdade. Então, se o seu conteúdo não agrega naquele feed ali, ele vai ser descartado, a pessoa vai simplesmente rolar pro próximo. Então, o que vocês precisam entender é que a maioria de vocês está perdendo nesse meio, e perdendo mesmo, e tipo assim, perdendo não é uma palavra forte, é de verdade. Eu converso com dezenas de pessoas por mês que estão se fudendo no digital, apesar de estar metendo dinheiro lá, porque não sabem o que fazer. Elas não sabem qual é a pegada certa da mídia que dá certo nas mídias sociais. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: se você tem alguma ambição no digital, esquece a pegada de vendedor. Ninguém quer ver a sua propaganda. A forma que você vende nas mídias sociais é vendas via branding. É você constrói tanta reputação e tanto reconhecimento de marca, opinando sobre aquele assunto e sendo uma autoridade naquela comunidade, que isso gera indiretamente business para você. E mais uma vez, tem pessoas que me pagam dezenas de milhares de reais por mês para ouvir esse mesmo conselho que eu dou para vocês de graça. E a minha esperança é porque eles estão presos por burocracias internas, por processos engessados, por diretorias que não acreditam, mas cara, vocês têm a oportunidade de agir em cima disso. Então, por favor, abram o olho e comecem a ver os tipos de conteúdos que interessam para vocês, porque se a sua publicidade não refletir exatamente esse tipo de coisa, ela não tem chance alguma de dar certo no digital. Então, cara, o panorama é esse. Isso aqui agora é um war room, literalmente. A gente tem 48 horas para entregar um resultado que os caras nunca tiveram na vida. Então é super interessante por vários motivos. Primeiro, porque são pessoas muito grandes no cenário do empreendedorismo brasileiro e a gente arrebentando nessa campanha que é quase que apagar um incêndio e salvar a vida dos caras. Cara, você vai dar uma visibilidade dentro do board deles, assim, não dá nem pra falar. Na próxima reunião de board, os caras vão falar
quem foi que resolveu esse pepino aqui, e foi a gente. Então essa é a missão que a gente tem que cumprir. A gente vai ter que se utilizar dos ativos digitais que eles já têm e fazendo os pequenos fixes na infraestrutura deles que estão errados, e até se a gente precisar do Natan para colocar a cookie, para fazer essas coisas, a gente opera a estrutura interna para isso. E a gente precisa ser criativo na maneira que a gente vai gastar a verba da campanha. A gente precisa ter múltiplas campanhas rodando em de vários módulos diferentes, formatos diferentes, e a gente vai precisar analisar e otimizar essa verba bastante para a gente conseguir chegar no objetivo. Agora, acima de tudo, a gente precisa ter um momento de conversão, seja ele um momento onde o cara declara o interesse dele, coloca o e-mail e o telefone, porque, mais uma vez, é muito intangível o cara aparecer no evento. Então a nossa métrica vai ter que ser algum tipo de comprometimento do cara em aparecer dando vários dados. Se o cara der vários dados dele, já mostra, tipo assim, estou bastante interessado. Eu acho que a gente precisa de uma landing page com conversão difícil, não é uma conversão, assim, só o e-mail, e onde a gente diz que os dados vão ser enviados para o e-mail dele sobre o procedimento para ele se inscrever no curso de amanhã. Então é uma linha muito tênue entre a gente não dificultar demais o processo de inscrição, mas a gente também não achar que está arrebentando só porque a conversão era fácil e colocar lá uma base de oportunidade gigante, mas que ninguém vai brotar no evento ao vivo no dia seguinte. Então, a gente tem que pensar nessas nuances do contexto onde as pessoas vão operar. Eu acho que Facebook Ads é a ferramenta, esquece LinkedIn, esquece Instagram, porque a gente não vai ter tempo de fazer um criativo em vídeo bacana, uma campanha de story ou qualquer coisa para fazer um retargeting. A gente vai ter que operar Facebook Ads, até perguntar para o Gentil se ele tem tempo de gravar, talvez seja interessante alguma coisa em Stories para fazer um retargeting de quem já viu ou então assistiu ou ele chegou numa landing page mas não converteu. Eu acho que talvez seja interessante. Vamos estruturar agora tudo que a gente pode fazer em termos de campanha e como é que a gente vai priorizar a verba, porque apesar de ser muito difícil dá para fazer. Então, mas assim, é um panorama que eu nunca vi na vida. Fechado? Fechado. Vamos às perguntas. 1000% não, e mais uma vez, eu não acredito que dê para fazer as duas coisas bem, cara, sinceramente. Ainda mais à medida que ganha escala. É claro que no começo, é você que tem que fazer tudo, assim como o empreendedor no começo, ele é o cara que serve, é o cara que pensa, é o cara que fecha o boleto, é o cara que faz a contabilidade, mas não é o momento que você está agora separar. Agora deixa eu até conectar isso aí tudo com outra pergunta. Eu acho que eu já tenho um insight muito interessante do teu momento, até muito diferente da visão que eu tive sozinho. Então, queria te agradecer aí pela franqueza no papo. Mas deixa eu te perguntar, aonde você viu sinergia entre o que a gente pode trabalhar, o que te chamou a atenção para a gente marcar esse papo inicial? E mais uma vez, cara, sem compromisso nenhum, é um prazer trocar ideia contigo, independente da gente fazer alguma coisa junto ou não. Cara, você não me conhece, mas eu sou fascinado por estar em contato com as pessoas e eu acho que eu dou mais conselho de graça do que conselho contratado e eu não tenho problema nenhum com isso. Então, independente da gente avançar ou não, cara, queria deixar a porta aberta para você me ligar. Eu tô querendo divulgar XYZ. Cara, Rafa, como é que você faria isso? Me dá uma luz, bicho, deixar a porta abertaça mesmo. Mas aproveitando esse gancho, queria entender um pouco, tipo assim, de onde veio esse teu interesse de bater esse papo? O que você acha que a gente pode, que a nossa expertise aqui encaixa de alguma forma com o que você precisa? Aqui eu sou economista, então eu entrei no business, eu não sabia nada do negócio, de máquina, de equipamento, nada. E eu percebi que, todo o conhecimento da empresa estava centralizado na cabeça do meu padrasto. Todo, assim, 100%. A gente tinha vendedores muito mal qualificados, não tinham um pentelésimo do conhecimento que precisavam ter. E qual foi a primeira coisa que eu vi depois que eu organizei a casa em termos de operações e finanças, que foi onde eu comecei? Eu falei assim, cara, eu preciso extrair, sugar o cérebro do meu padrasto e treinar essa galera que está aqui dentro que, não sabe porra nenhuma. Então eu comecei a extrair o conhecimento do meu padrasto para treinar eles, para que eles pudessem ir para a rua e vender. Só que no meio desse processo, eu entendi que, cara, por que eu estou extraindo do meu padrasto para treinar as minhas pessoas, para essa mensagem ser diluída na hora que eles repassarem? Cara, eu vou direto para o consumidor. Então aí que eu comecei a me educar sobre como fazer isso no digital, para que eu pudesse sugar tudo que o meu padrasto sabia e ir direto no consumidor.
E eu acertei na veia, porque o material que eu comecei criando não tinha uma pegada de venda. Tinha uma pegada informativa, porque o que eu queria fazer era treinar as minhas pessoas. Eu não queria que eles comprassem aqui. Então o meu DNA no começo da criação de conteúdo não foi de propaganda. E eu reaproveitei esses mesmos conteúdos que eu fiz aqui para treinar as minhas pessoas para expor para fora. E bombou porque justamente não é propaganda. Porque uma coisa que a maioria das pessoas erra, mais uma vez, a gente tem catálogo também, igualzinho a vocês. Então, isso é parte fundamental do nosso business. Mas, Pode criticar. não. Mas uma coisa que as pessoas erram é que isso aqui precisa existir. Mas isso aqui não pode ser o seu conteúdo da internet. Claro. Por quê? Quando você está num feed, você está aqui no Instagram, e a minha empresa tem Instagram, a sua talvez tenha, Facebook, enfim. Você está aqui. Quando você coloca isso aqui, isso é um alien nesse ecossistema. Tipo assim, e você tem que entender que quando você está aqui, a sua propaganda está competindo com essa foto de pôr do sol. Ela está competindo com a modelo de biquíni. Então, tipo assim, se você vier com essa mentalidade aqui, você vai perder aqui. Porque quando você apresenta isso aqui num call de vendas, você tem a atenção total da pessoa. Você fala assim, cara, olha só, é isso aqui, e o cara está prestando atenção, ele está com você naquele momento. A atenção nisso aqui é altamente diluída. A forma que eu gosto de pensar essa porra é que enquanto um cara está num feed desse... tá tudo bagunçado aqui que a gente estava estruturando a campanha. Quando o cara está num feed desse, ele está num modo difuso de atenção. E o papel do seu conteúdo é criar uma rachadura aqui para que ele entre num modo profundo de atenção. Aqui, tipo, é como se fosse a atenção que ele está prestando. Aqui ele está vendo tudo muito levemente, muito levemente. E o seu conteúdo precisa ressoar tanto com ele que cria uma ruptura e que ele mergulhe nisso aqui e passe a prestar atenção. Porque se você me perguntar, eu já consumi story pra caralho hoje. Quando tava no Uber, rodando ali. Eu não lembro de nenhum story que eu vi. Ninguém lembra. Então, o papel do conteúdo da mídia é justamente não ter essa pegada que é ignorada. E é para isso que eu acabei sem querer otimizando aqui. E aí as pessoas vinham me perguntar, cara, por que tá dando certo? Eu faço e não dá. Eu olhava e tinha diferenças drásticas. E aí eu comecei a entender e eu acertei mais uma vez intuitivamente, mas acertei lá atrás na forma que dá certo. Entendi. E a maneira que a gente estruturou isso, cara, assim, não é segredo para ninguém. Você precisa ter um time de vendas internas, isso foi um shift bastante grande. A gente ainda tem time de vendas externas, tem esses quadros aí espalhados pela empresa, você vai ver que é a agenda da galera do comercial, tem em outros lugares aí também. Mas hoje em dia a gente tem mais pessoas no time de vendas internas do que externas. Porque o nosso modelo deixou de ser tanto caçar negócios na rua, a gente tem gerentes de relacionamento que cuidam das principais contas, mas o volume de negócio que a gente trata hoje em dia vem de fora e a gente não faz nada. A única coisa que a gente faz é se posicionar na internet como uma puta de uma autoridade. E qualquer coisa que você pesquise sobre o tema, vai achar a gente lá e, acima de tudo, a gente coloca verba pesada em mídia digital. A gente gasta aí de 12 a 18 mil reais em Facebook Ads por mês, para você ter uma ideia. Então, é impossível, e é super bacana o feedback que a galera traz, é impossível um instrumentista industrial não ver uns 3 posts nossos no feed dele por semana, no Brasil. É impossível. E o que eu sou fascinado, cara, é porque o preço que eu pago por isso, vamos colocar na ponta do papel, 20 mil reais por ano, 240 mil reais por mês. Cara, eu vendo um sistema de balança, eu paguei isso. Entendeu? Então, e uma coisa que eu tento criar urgência nas pessoas é que isso vai embora daqui a pouco. Isso não vai existir daqui a 3 anos. Pelo seguinte, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, o que quer que seja a plataforma que você usa, é um marketplace. Marketplace é um lugar onde compradores e vendedores se encontram. E o preço daquele anúncio é uma função da oferta e da demanda daquele mercado. E o que acontece hoje em dia é que tem muita oferta, porque tem muita gente usando isso daqui, mas as grandes marcas ainda não estão metendo o dinheiro inteiro delas nesse tipo de mídia. Elas ainda estão fazendo toneladas de livros grossos, super bem feitos, gastando milhões de reais em print, estão fazendo outdoor, estão fazendo propaganda na revista do setor, estão, cara, fazendo trade shows e gastando milhões num stand. Então, a hora que essas empresas perceberem que tem gente igual a mim, que sextuplicou o tamanho da empresa, gastando 18 mil reais por mês ao invés de milhões, eles vão pegar e vão meter o dinheiro todo nessa porra. E aí não vai ficar mais tão interessante, porque em vez de... Você está competindo
em vez de pagar 1,58 por lead, que é o que eu pago hoje em dia, essa semana foi o que a gente pagou, 1,58 por oportunidade, na hora que eu precisar pagar 2.000, não vai ser mais tão legal. Ainda vai dar certo, mas não vai ser tão legal quanto é hoje em dia. Então é mais ou menos essa tese. Mas queria, cara, perguntar de você, tipo assim, como é que eu posso te trazer valor? Exato. E aí, tá. O João tá me enchendo o saco para eu gravar um encerramento pro vlog aqui, mas hoje o papo é reto. Só tenho uma coisa para te dizer. Esquece o que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô fazendo.